Hoje, no Bizu Fazendo Arte, eu converso com a atriz e produtora Aletheia Novaes. Aletheia, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a Tá você bom? pelo convite. Eu queria conversar com você sobre seu papel como atriz de teatro, né? Fala um pouco da sua história. Então, eu fiz faculdade de teatro na UFBA, entrei em 94, há 25 anos, né? E desde que entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar, a fazer peças tanto relacionadas a matérias na faculdade, quanto recebia convites para trabalhar. Então, assim, o meu período de estudante foi um período muito produtivo, tanto na escola de teatro, quanto eu acho que Salvador, ali no final dos anos 90, vivia um momento bom, assim, efervescente para o teatro. Com certeza. Então, o início da minha carreira foi, óbvio, com a formação, né, da UFBA. Eu tenho professores assim que têm o maior carinho e gratidão, que são a base assim da minha carreira. E a partir da formatura, a gente precisa tentar se inserir, né, no mercado. Aí a gente vai criando as alternativas. No meu caso, em 99, a gente fundou, eu e mais 3 atores, nós fundamos a Companhia de Teatro dos Argonautas. E a partir daí a gente começou a produzir as próprias peças. Quer Então dizer, é importantíssimo na questão de você ser empreendedor, né, dentro do teatro. Né? isso. Para a gente viabilizar as produções. Assim, a gente queria, tinha o desejo de montar determinado texto, porque acho que vem 2 coisas juntas. Uma é você viabilizar, o mercado às vezes não tem, né, tanta proposta, tantos produtores empreendendo grandes projetos que abrem seleção para elenco. Isso, assim, no mercado, pensando especialmente em Salvador, é um mercado restrito. Então, a gente pensou em produzir as próprias peças. E também tinha o desejo de falar de determinadas coisas. Então, a gente dizia, não, eu quero uma peça, quando a gente se formou lá, o que fale ao público jovem. A gente quer fazer um teatro com textos que interessem aos jovens. Então, a gente resolveu montar a companhia. E tinha total liberdade, né? Que eram vocês 3. Isso, eu e mais 3 atores, né? Marcelo Flores, George Vladimir e Arthur Brandão. Então a gente sempre convidava um diretor, convidava outros atores, que a gente sempre trabalhou com elencos grandes, trabalhamos com musicais, então convidava banda, músicos, e aí começava a inscrever o projeto nos editais, atrás, né, de captar. Isso. Mas tem esse lado de você não só poder empreender, como poder falar, né, contar as histórias que a gente queria. E o que estudar para ser uma boa atriz? Então, a gente tem que se capacitar sempre, né? Eu acho que a leitura, tanto leitura geral, né, literatura, romance, quanto a leitura direcionada à nossa área do teatro, a gente tem que se capacitar como o corpo da gente é o nosso instrumento, né? Então, aula de voz, aula de corpo, de interpretação. A formação na universidade é muito completa. A gente estuda, né, não só a parte técnica corporal do ator, como toda a parte teórica que está em volta né, nascimento do teatro, a história relacionada a isso, a maquiagem, o figurino. Então, tem uma formação completa. Mas é óbvio que a gente tem muitos atores no mercado que não necessariamente têm a formação universitária. Isso. E tem, né, que se capacitar dessa forma, eu acho, trabalhando o seu corpo, seu instrumento, e com a literatura, principalmente relacionada à nossa área. Quando a gente fez o documentário A Jornada do Ator, Sim. com o Jackson Costa, Sim. ele falou que a matéria-prima do ator é a vida. E ele falou muito da questão de você observar, né? Exatamente. Você está sempre observando. A gente a gente observa, assim, o comportamento, né, de uma forma geral, do outro, e a gente começa a se observar muito. Quando a gente começa a estudar o teatro, a gente começa a entrar, assim, numa... quase uma coisa esquizofrênica, da gente se observar nos momentos. No momento de uma emoção forte, até de um momento de tristeza. Você se observar, porque você sabe que naquele dia que você fez uma peça e que tinha uma situação parecida com aquela, então a gente está sempre observando, né, o comportamento fora, e a gente aprende a se observar muito. Arildo Deda, que é, né, um grande ator, professor e mestre de muitos atores aqui em Salvador especialmente, ele fala, se o teatro não servir para nada, vai servir para autoconhecimento. Muito bom. E como está o mercado hoje? Então, acho que a gente atravessa um momento difícil assim no Brasil, né, político e tudo, pensando nas artes. Mas a gente tem sempre alternativas. Eu noto que a gente tem um público
sempre tem um público para o teatro. Então a gente, assim, vencendo todas as barreiras da dificuldade, a gente tem tido menos parceiros, menos, né, menos investimentos, patrocinadores, mas a gente conseguindo batalhar, colocar uma peça em cartaz, a gente tem aquele público com vontade de assistir. Então a gente tem que criar mesmo esses recursos, essas alternativas, sempre buscar os parceiros que possam entrar como apoiadores, colaboradores. É uma batalha difícil, as casas de espetáculos, né? O teatro é muito caro você manter uma casa funcionando, mas a gente tem que buscar também essas parcerias para que os teatros estejam abertos e a gente consiga estar em cartaz. Eu observo muito assim. Em Salvador, a gente tem um mercado assim, onde a maioria dos atores tem buscado trabalhos paralelos. Às vezes como professor de teatro, né, como produtor, como diretor. Tem um mercado de publicidade. Então, o ator também tem que estar se diversificando. Mas eu sou a favor da gente estar em cartaz, do teatro, né, chegar para o público, como eu falei. E eu acho que tem um público com desejo de assistir teatro. E qual conselho você dá para uma menina aí que quer começar a carreira de atriz? O conselho ou os conselhos? Os conselhos. Então, eu acho que como a gente falou no início, se capacitar, estudar, ler, assistir muita coisa. Tudo que você puder assistir de teatro, você vendo o outro ator, o diretor trabalhando, a gente aprende muito. Então, a leitura e o exercício, né, do próprio corpo, da capacitação com a voz, né, com a interpretação. E eu acho que para toda a carreira da gente, o assistir ao cinema, assistir ao teatro, ver o colega trabalhando, é uma das formas que a gente mais conhece teatro e aprende. Né? E como ganhar dinheiro atuando? Então, eu acabei de falar que a gente busca, né, alternativas. Eu vejo que o ator está sempre buscando, além do teatro, o mercado com a televisão, com o cinema, com rádio, com publicidade, porque a gente tem que estar. Não é? Você não consegue estar o tempo todo só no teatro. Só no teatro, porque as produções não se mantêm por um tempo longo. São poucos patrocínios que conseguem manter o ator ali, né, exclusivamente trabalhando com teatro. Então a gente realmente tem que se diversificar e buscar essas áreas que estão em torno ali, paralelas. Giro, né? De arte. Exatamente. Que é o trabalho do ator também, né? Às vezes com a locução, com a publicidade. E a gente tem, não especialmente em Salvador, mas a gente tem, né, muito mais no eixo Rio-São Paulo, um mercado para ator com televisão, com cinema, com publicidade. Então, mesmo a gente com a formação em Salvador, em algum momento acaba ficando com essa ponte aérea aí, porque é onde tem um mercado. Mas a escola de teatro da UFBA, ela é reconhecida no Brasil todo, no Brasil né? inteiro. Quiçá no mundo. Com certeza, é uma referência. Uma referência. Por que você nem vai falar disso, você que estudou lá? É uma referência. Eu acho que desde a fundação da escola de teatro, que é a primeira, né, no Brasil, né, como universidade, e era uma grande produção, assim, Martim Gonçalves, toda a história da escola de teatro se tornou uma referência. Hoje, a capacitação profissional, né, no mestrado e o doutorado, também se tornou uma referência. Eu conheço muita gente que vem para Salvador buscando estudar. Então, tem a ver com o que a gente falou, com a capacitação. E acaba estando ligado ao mercado, né? O estudante que está ali estudando, conhecendo o teatro, acaba estando inserido no mercado, começa a produzir ali na escola. E eu sou a favor de que as coisas sejam ligadas mesmo, porque a formação acadêmica principal é para formar professores. Mas eu acho que uma escola de arte, né, uma escola de teatro, vai estar sempre ligada ao trabalho, ao fazer artístico também. E eu queria que você contasse uma história, ou engraçada, ou inusitada, ou curiosa, da sua carreira de atriz. Ai, meu Deus, tem muitas. A gente, né, acaba passando por isso. O teatro tem isso, do inusitado, né, do inesperado. Como eu falei, a gente fundou a Companhia de Teatro dos Argonautas em 99. E o primeiro espetáculo, Nada Será Como Antes, era um espetáculo musical, que se passava nos anos 70, falava do jovem, como eu disse. E um dos personagens, ele queria ser cantor, eram todos os personagens em fase de terminar o colégio, fazer vestibular, escolher. E um personagem queria ser artista, queria ser cantor, e falava muito da sexualidade dele, né, de se assumir como homossexual, uma coisa difícil, né, nos anos 70 e tal. E a gente tinha uma cena que ele começava a dar um depoimento. A gente fez num colégio, uma apresentação encomendada, fechada no colégio. E era um colégio enorme, estavam todas as famílias e alunos do colégio inteiro. Quando ele começou a falar, né, de sexualidade, os meninos começaram a gritar tanto, interromperam a peça.
Eles gritavam, o ator no palco parado ali, e eles gritando. "Ah!" E a gente viu, remeteu aquelas coisas antigas, sabe? De jogar ovo, de jogar tomate. Foi uma euforia tão grande, eu precisei entrar em cena, falar com ele, digo, vamos pular, vamos começar uma outra cena, botar uma música aí, ver se a gente consegue retomar. Foram alguns minutos ele parado em cena. Mas e você o pessoal... acredita que isso porque foi naquela época, em 99, acho que hoje seria diferente? Eu acredito que hoje seria diferente, mas tem uma coisa assim da turma estar junto ali, de adolescente, de estar mexendo com coisas que eles se identificavam muito. Então, assim, de alguma forma a história estava chegando, né? Mas eu acho que a gente tem, né, caminhado para frente nesse sentido. A peça falava muito isso, da gente poder ser, assumir o que a gente é. E claro que de 99 para cá, a gente tem muitas conquistas nesse sentido, né? Bom, muito obrigado. Obrigada também. Valeu, até a próxima. Até.